Fala aí, pessoal, tudo bem? Continuando nossa aula de patologia clínica, né, que nós começamos a ver ontem sobre avaliação hepática. Tudo que nós vimos refletia se tinha ou não lesão hepática ou se tinha ou não colestase, né? Lembram que nós conversamos sobre isso ontem. Aqueles nomezinhos diferentes, aqueles nomezinhos meio estranhos, até num certo ponto, né? Hoje nós vamos ver ainda nessa parte de avaliação hepática, só que sobre a funcionalidade hepática. Então, sobre alguns nutrientes ou metabólitos que são produzidos pelo fígado, né? Que agora sim vão refletir a funcionalidade, ok? Então, vamos ver quem são eles. Então, hoje nós iremos conversar, né, sobre esses nutrientes e sobre esses metabólitos que são produzidos pelo fígado, né? Então, se eles são produzidos, se eles devem ser produzidos pelo fígado, uma vez que eles não estão mais presentes ou estão presentes numa concentração diminuída ou até numa situação aumentada, né? Vamos pensar num metabólito que deveria ser eliminado pelo rim e não é, e isso realmente vai mostrar a funcionalidade do fígado, tá? Então, lembrando, tudo que nós vimos na aula de ontem, nenhum deles mostrou se o fígado está funcionando ou não, ok? Todos mostraram se, por exemplo, tinha lesão de hepatócito. Hoje, propriamente dito, nós vamos ver quais deles vão mostrar a função do fígado, ok? Se o fígado está funcional ou não, ou se tem algum probleminha com ele, beleza? Vamos lá. Então, quando nós falamos de funcionalidade hepática, primeiro que nós iremos conversar é sobre isso que nós chamamos de proteína total e albumina. Lembra no primeiro slide, nos primeiros slides de ontem, que nós resumimos, né, as principais funções hepáticas. E dentre elas estava lá escrito, né, síntese de proteínas, dentre delas síntese de albumina, né? Então tá aqui, ó, albumina é produzida pelo fígado, né, sintetizada pelo fígado. Então, quando eu falo em redução de proteína total e redução de albumina, pode indicar uma falha na função hepática. Mas espera aí, somente uma falha na função hepática que vai levar à diminuição dessas proteínas? Não, não é. Vamos pensar que o meu animal está ingerindo uma quantidade insuficiente de proteínas. Consequentemente, ele vai ter uma baixa de proteínas. Vamos pensar também que meu animal está perdendo proteínas, quer seja pelo sistema renal, quer seja pelo trato digestório, ele também terá uma baixa na quantidade de proteínas, certo? Então, quando eu falo em diminuição na concentração dessas proteínas, isso pode indicar para a gente que o fígado não esteja funcionando corretamente, ok? Ou um outro exemplo de um metabólito ou um nutriente, né? Que no caso é a glicose. O que acontece com essa glicose? Ela é armazenada, né, em forma de glicogênio lá no fígado. Então, quando eu estou em situação de jejum, vai ocorrer a glicogenólise, não é isso? Glicogenólise para quebrar esse glicogênio hepático armazenado e aumentar a minha glicose circulante. Então, se o fígado não está funcionando, ele não armazena corretamente esta glicose, não é isso? Então, está aqui, ó, desvio hepático causa redução da glicose sérica. Logicamente, longos períodos de inanição também pode fazer com que a minha glicose ela esteja diminuída, tá? Não quer dizer que a glicose diminuída seja única e exclusivamente um problema causado lá no fígado. Bilirrubina é um metabólito que é sintetizado, né, que abre aspas, filtrado, né? Não vamos trocar essa palavrinha, vamos falar metabolizada, né? Ela é metabolizada pelo fígado e ela é excretada pelo trato digestório, né? Então, o fígado, lá através das secreções biliares, pega essa bilirrubina e joga lá no intestino delgado, não é isso? E todo mundo lembra que essa bilirrubina vem da quebra, vem da degradação das minhas hemácias velhas, né? Isso nós já conversamos, né? Então, quer dizer que eu fagocitei uma hemácia velha, produzi bilirrubina, essa bilirrubina chega lá no fígado metaboliza ela, né, transforma numa substância mais hidrossolúvel e ela vai ser jogada fora pelo trato digestório, né? Então, só lembrar, ó, bilirrubina não conjugada, bilirrubina conjugada, ou bilirrubina pré-hepática, bilirrubina
hepática, tá? Isso nós já conversamos, então dei uma relembrada sobre isso, tá? Então, a bilirrubina é produzida mediante a destruição das hemácias e ela é jogada fora, né, metabolizada pelo fígado e jogada fora junto com a bile, ok? Então, se o fígado não funciona, significa ou pode acontecer que essa bilirrubina se concentre no nosso corpo. Se essa bilirrubina fique armazenada no nosso corpo, isso vai dar aquela característica de icterícia, né? Vai ficar amarelado. Então, um problema hepático pode fazer com que o meu paciente tenha excesso de bilirrubina e ele fique ictérico. Então, igual eu conversei no slide passado, né? Temos a bilirrubina hepática, ou também pode ser chamada de conjugada ou direta. E temos aquela bilirrubina que ainda não chegou no fígado, que ela é pré-hepática, ou indireta, ou não conjugada. Tá? Então, isso daqui nós já conversamos. A nossa hemácia ela é destruída pelo sistema monocítico fagocitário, é formado biliverdina e aí sim bilirrubina. Essa bilirrubina está no sistema circulatório, essa bilirrubina é chamada de bilirrubina pré-hepática. Chegou no fígado, ela vai se ligar a uma enzima chamada de glicuroniltransferase, né? Então vai sofrer uma glicuronidação, e aí sim ela vai ser chamada agora de bilirrubina hepática. Então, quando a gente dosa a bilirrubina do nosso animal, a gente dosa o que nós chamamos de bilirrubina total, que nada mais é do que a bilirrubina conjugada com a bilirrubina não conjugada. E aí sim, a dosagem de bilirrubina, o excesso de bilirrubina, ele mostra para a gente a funcionalidade do fígado. Logicamente, se eu tiver uma destruição acelerada de hemácia, eu vou ter um excesso de bilirrubina pré-hepática. E o animal também ficará ictérico. Se eu tiver uma disfunção hepática, meu fígado não vai jogar fora essa bilirrubina. Ele também ficará hepático. Então, ficará ictérico, desculpa. Então, quer dizer que uma icterícia não necessariamente significa um problema hepático, ok? Mas um problema hepático, provavelmente, o animal ficará ictérico também. Então, ele é um marcador de função hepática. E aqui os aumentos, as causas, né, do aumento de bilirrubina, né? Então, olha só. Aumento de bilirrubina não conjugada, ou seja, aquela bilirrubina pré-hepática, lembra que eu falei para vocês, situações de hemólise. Então, tenho quebra de hemácia acelerada, consequentemente, uma maior quantidade de bilirrubina pré-hepática, tá? Não é problema no fígado, né? É simplesmente porque as minhas hemácias estão sendo destruídas de uma maneira acelerada, tá? Maior quantidade de bilirrubina, um aumento na quantidade de bilirrubina conjugada ou direta, aí sim, ó, perda ou diminuição de função hepática ou até obstrução de fluxo biliar, né? Imagine que essa bile está no fígado e agora ela não consiga sair. Então, tá aqui, maior quantidade de bilirrubina conjugada, tá? E se eu tenho bilirrubina conjugada e bilirrubina não conjugada aumentados em mesma proporção, isso mostra para a gente também uma insuficiência hepática, uma obstrução do fluxo biliar. Imagine que aqui está o fígado, a bilirrubina não conjugada ela chega aqui, e a bilirrubina conjugada agora tem que ser jogada fora. Se o fígado não funciona, eu tenho um aumento dessa bilirrubina conjugada e tenho também um aumento dessa bilirrubina não conjugada, tá? Então, lembrem-se, bilirrubina, quando você dosa a bilirrubina do seu animal, você está dosando bilirrubina não conjugada, né? Ou também chamada de pré-hepática, e você está dosando também aquela bilirrubina conjugada, ou chamada também de bilirrubina hepática, ok? Se temos uma maior quantidade de bilirrubina não conjugada, ou essa bilirrubina pré-hepática, significa que o meu problema está antes do fígado, ou seja, estou quebrando hemácias. Se o meu problema está numa maior quantidade de bilirrubina conjugada, significa que meu fígado não está funcionando corretamente, certo? E se eu tenho aumento nas duas, significa que ou tenho obstrução ou meu fígado não funciona corretamente, ok?
Então, lembrem-se disso. Vocês vão dosar bilirrubina total. E a bilirrubina total nada mais é do que a não conjugada mais a conjugada. Chegamos aqui nos nossos ácidos biliares, né? Só para a gente entender como que é formado esses ácidos biliares. Então, o colesterol, ele vai chegar lá no fígado. Lá no fígado, ele vai ser conjugado com algumas enzimas, né? E aí, a partir daí, vai formar aqui, ó, o ácido taurocólico e o ácido tauroquenodeoxicólico. Quem que são esses carinhas aqui com nomes estranhos? Esses são os nossos ácidos biliares, ok? Então, os ácidos biliares foram produzidos no fígado e aí eles vão ser jogados fora pela bile, tá? Na bile, ou seja, está lá na porção inicial do intestino delgado, né? Lá no duodeno, 95 a 98% desses ácidos biliares vão ser reabsorvidos, ou melhor, desculpa, o que vai acontecer? Eles vão cair, ó, olha só, 5% vai ser jogado fora, e de 95 a 98% vai voltar para essa circulação portal, não é isso? Lembra que tudo que está no trato digestório, tudo que está no trato digestório vai ser absorvido, vai cair no sistema circulatório, só que vai passar pela veia porta e vai para o fígado, não é isso? E aí o fígado vai metabolizar novamente e vai eliminar isso do nosso corpo, ok? Então, tudo começou com colesterol, formou nossos ácidos biliares. Foram jogados fora pela bile, junto com a bile, né? Melhor falando, né? E está lá no duodeno, jejum. A maior parte desses ácidos biliares são reabsorvidos, ou seja, eles caem novamente no sistema circulatório, só que aí veio a porta, vai passar pelo fígado, e o fígado vai metabolizar e eliminá-los. Ok? Entendemos isso? Então, vou repetir. Tudo começa no colesterol. A hora que o colesterol chega lá no fígado, ele vai se unir a duas enzimas, né? Ao ácido cólico e o ácido quenodeoxicólico, e aí vai formar o ácido taurocólico e o ácido tauroquenodeoxicólico. Mas, enfim, esses nomes não são importantes para a gente. O que eu quero que vocês entendam que colesterol passou pelo fígado, agora eu tenho meus ácidos biliares. Esses ácidos biliares vão ser jogados fora junto com a bile. A bile, duodeno, né, vai ser liberada lá no duodeno, ou seja, na porção inicial do intestino. A maior parte dela, quase que 100% dela, vai ser reabsorvida e vai, pelo sistema porta, passar pelo fígado, certo? E lá no fígado vai ser metabolizado e ser jogado fora, ok? Conseguimos entender isso? Porque agora nós vamos falar nas causas de um aumento, por exemplo, desses ácidos biliares. Então, olha só, se ele vai passar pelo sistema porta, quase que 100% dos meus ácidos biliares vai passar pelo sistema porta e aí eles vão ser metabolizados. Se eu não tiver sistema porta, se eu tiver um desvio portosistêmico, eu terei um aumento desses ácidos biliares, ok? Vamos ver lá no próximo slide. Então tá aqui, ó, ácidos biliares. Vamos ver aqui, deixa eu ver, vamos começar por onde? Tá aqui, ó. Aumento dos ácidos biliares por causa de um desvio portosistêmico. As veias que drenam o sangue do intestino, ao invés de passar pelo fígado, já vão jogar diretamente no sistema circulatório. Tá? Então, isso é característico. Ou meu fígado está com uma função comprometida, né? Então, quer dizer que ocorreu isso, só que a hora que passou pelo fígado não foi metabolizado, ou o fluxo biliar está obstruído, certo? E isso aumento desses ácidos biliares. Quando ocorre diminuição desses ácidos biliares, lembra que eles foram jogados pela bile e devem ser reabsorvidos pelo intestino, né? Então, significa que eu tenho uma obstrução intestinal insuficiente, uma má absorção intestinal. Então, é legal a gente entender o que acontece com esses ácidos biliares, ok?
Os ácidos biliares, né, eles são dosados em jejum e pós-alimentação. Eles não são formados a partir do colesterol. Então, pós-alimentação, eu tenho uma elevação desse colesterol, não é isso? Então, quer dizer que eu tenho um aumento desses sais biliares pós-alimentação. Então, sempre em jejum e pós-alimentação deve ser dosado. Então, esses ácidos biliares, né, indicam se o meu fígado está funcional e se o sistema circulatório está funcional também, né? O sistema circulatório hepático, ou seja, se aquele sistema porta-hepático ele está funcionando corretamente. Outro metabólito do nosso fígado é amônia e ureia, né? Lembra que a amônia é formada pelo metabolismo proteico, né? Pelo metabolismo bacteriano. A amônia chega lá no fígado e é transformada em ureia. Isso nesse ciclo da ornitina. E essa ureia vai ser jogada fora pelos rins, tá? Então, novamente, a amônia chegou lá no fígado, foi transformada em ureia, e essa ureia vai ser jogada fora pelos rins, ok? Isso a gente já tinha conversado, não é isso? Então, se eu tiver um excesso de amônia, significa que meu fígado não está pegando essa amônia e não está metabolizando. Se eu tenho excesso de amônia, consequente, a minha ureia estará baixa, porque quem vai formar a ureia é o fígado a partir dessa amônia, não é isso? Então, se eu não metabolizo amônia, eu tenho excesso de amônia no meu corpo. Se eu não metabolizo essa amônia, eu não tenho formação de ureia, tá? Então, apesar da ureia mostrar para a gente filtração glomerular, se ela estiver diminuído, nós devemos lembrar ou nós devemos pensar sobre algum problema hepático também, ok? Então, tá aqui, ó. Uma hiperamonemia, um excesso de amônia, tá aqui, ó. Perda de função hepática, certo? Uma redução de ureia, perda de função hepática também, como a gente já havia explicado e como a gente já havia conversado. E aí um resumo daquilo que nós já conversamos, né? Quando nós estamos falando de lesão de hepatócito, nós estamos falando dessas enzimas, né, que estavam presentes dentro do hepatócito, e aí elas foram liberadas mediante uma lesão hepatocelular. Quando nós falamos de colestase, nós estamos falando desses carinhas. A fosfatase alcalina indica um processo colestático, né? Excesso de bilirrubina pode indicar também um processo colestático. Nenhuma dessas enzimas mostra para a gente a função do fígado, né? E quando nós vamos avaliar função hepática, são aquelas substâncias produzidas pelo fígado ou aquelas substâncias que devem ser metabolizadas pelo fígado e para serem jogadas fora, né, no caso. Então, aqui nós estamos avaliando função hepática. Então, se eu quiser avaliar função, eu tenho que dosar essas substâncias. Se eu quero avaliar para ver se tem lesão hepática, são essas outras substâncias, né, essas outras enzimas que nós vamos avaliar. Ok? E assim terminamos a nossa avaliação hepática, certo? A nossa bioquímica relacionada ao sistema hepático. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Façam suas anotações e as dúvidas venham tirar comigo, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.